Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. E o Felipe já me apresentou, mas eu vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo no mestrado. A minha orientadora é a professora doutora Ana Paula Cândido Gabriel Berilli. E a gente está estudando os cafés aqui no Espírito Santo. E esse trabalho que eu vou apresentar hoje, eu já fiz ele com outro aluno do mestrado também que estuda comigo, que é o Heloísio. A gente realizou o trabalho junto e a professora pediu para mim poder apresentar para vocês hoje, que é um trabalho bem bacana, que a gente acabou fazendo a apresentação dele em PowerPoint, né? Vou apresentar para vocês hoje aqui, então. Esse trabalho, ele foi um capítulo realizado pelos alunos, pelos pesquisadores, né, da Universidade de Viçosa, que já vem trabalhando com fungos micorrízicos arbusculares há bastante tempo. E dentro dessa perspectiva, eles realizaram um capítulo falando sobre o café, sobre o sistema de manejo do café e a comunidade de fungos micorrízicos arbusculares. E dentro do manejo agroecológico, o que a gente pensa, né? O que deve ter no sistema agroflorestal, no sistema biodiverso? O que acontece entre as interações dos micro-organismos com as plantas? Esses micro-organismos, eles ajudam a reciclar os nutrientes por meio do uso do potencial da interação entre os fungos e as raízes das plantas. E esses papéis multifuncionais, eles estão dentro dos sistemas agrodiversos. E nesses micro-organismos, a gente vai encontrar os rizóbios, que são bactérias fixadoras de nutrientes, de nitrogênio, desculpa. A gente vai ter os fungos micorrízicos, que são diversos, tem diversas espécies, diversas classes. A gente tem também bactérias. E temos os fungos solubilizadores de fosfato, dentre eles os fungos micorrízicos arbusculares. Na foto ao lado aí, vocês podem ver uma planta que está melhor micorrizada. A diferença do potencial que ela consegue expandir de absorção de nutrientes nesse solo é muito maior do que uma planta que não está ainda fazendo essa interação. Isso vai interferir no vigor arbóreo e também radicular. Então, a gente tem que os fungos micorrízicos arbusculares, também conhecidos como FMAs, né, que é a sigla, eles são do filo Glomeromicota, que são indivíduos que fazem uma absorção maior do fósforo e transferem esse nutriente para as plantas. Eles são biotróficos obrigatórios, ou seja, eles precisam estar associados a uma raiz para que eles possam se desenvolver e chegar à fase reprodutiva, para chegarem no seu ciclo, né, de vida. Eles se associam com raízes da grande maioria das plantas. E cerca de 80% a 90% das plantas fazem essa relação simbiótica. E isso já acontece há mais de 450 milhões de anos. Ou seja, é uma relação muito boa, muito benéfica entre a planta e o micro-organismo. Se não fosse bom, não estava acontecendo até hoje, né? Como ela acontece há muito tempo, é porque ela tem uma função muito importante para ambas as espécies. Na foto abaixo, a gente tem alguns exemplos de esporos dos micro-organismos, dos FMAs. A gente tem esporos diferentes, porque são de diversas espécies. A gente tem hoje cerca de mais de 200 espécies já registradas de FMAs. E esses fungos, eles se destacam pelo aumento da absorção de nutrientes de baixa mobilidade no solo. A gente vai ter o cobre, o zinco, que são micronutrientes, também o fósforo, como eu já falei. E eles aumentam o volume de solo explorado, chegando a cerca de 200 vezes o volume de solo explorado por raiz que ele já tiver em associação. E essa rede de hifas, ela vai acessar localidades que a raiz não conseguiria, né, até mesmo por questões físicas, absorver, chegar naquela profundidade, ramificação, né, porque eles são muito menores. Então, a capacidade de se expandir pelo solo de uma forma mais abrangente é muito maior. Então, na foto da esquerda, a gente tem as gramíneas, também à esquerda, aqui está micorrizada,
Isso vai fazer com que o solo fique mais grumoso, ele fique mais agregado, ele consiga absorver e manter por mais tempo a água. Na foto da direita, na gramínea, ela está sem micorriza, então o solo fica mais grebadiço, fica mais solto. Já a foto da direita, onde está escrito coffee, que são plantas de café que foram introduzidas com FMAs e depois foi retirado para ver qual foi a diferença. A gente consegue ver pela foto a diferença do crescimento das raízes e também do porte arbóreo. Isso interfere no crescimento das folhas, no caule, na quantidade de nutrientes que essa planta vai conseguir absorver com melhor qualidade. Entre todos esses benefícios e de aquisição e transferência de nutrientes, a planta também vai ter o aumento da tolerância a estresse, seja ele abiótico, que são provenientes de clima, de muito sol, muita chuva, ou estresse hídrico, né, falta de chuva, mudanças bruscas de temperatura. Isso também vai proporcionar uma supressão de doenças, porque quando a planta se liga a esses micro-organismos, ela vai evitar de se ligar a organismos patógenos. E esses FMAs também promovem esse benefício para a planta. Isso também acontece para os cafés ou para qualquer cultura, né, que estiver acontecendo essa simbiose entre planta e micro-organismo. E o cafeeiro ele é uma planta que apresenta elevada dependência micorrízica, e sobretudo em solos que estão muito intemperizados e baixa fertilidade. Por exemplo, os solos do Brasil, onde são solos que foram muito lixiviados por conta da chuva, de excesso de sol, muito vento, de manejo inadequado de solo. E esse solo acaba que vai ficando com baixa disponibilidade de nutrientes para as plantas. E já com a interação com esses fungos, seja em planta jovem ou adulta, isso vai facilitar para que essa planta consiga novamente ter acesso a mais nutrientes e possa se desenvolver com eficiência, com qualidade. Os monocultivos, seja ele de café, de soja, de trigo, eles selecionam espécies de FMAs que vão estar mais adaptadas a esse tipo de ambiente. E geralmente esses indivíduos que vão sendo selecionados, eles são menos eficientes em promover esses benefícios da micorrização. Então, a intensidade do manejo do cafeeiro e as características físico-químicas do solo, elas vão estar influenciando diretamente na riqueza e diversidade dos FMAs. E por isso que a gente está trazendo, eles trazem no trabalho que os sistemas mais diversificados, tais como os de natureza agroecológica, eles aumentam a diversidade dos FMAs. Mais para frente eu vou mostrar melhor. Então, o cafeeiro, ele é originário da Etiópia, tanto o arábica quanto o canéforo, e eles se encontram entre 1.000 e 2.000 metros de altitude, isso na origem deles, né? Com chuvas abundantes e temperatura amena. E nessas condições de meio sombreamento, né, porque ele é uma planta de extrato baixo, uma planta de subbosque, ele produzia safras maiores e mais regulares quando parcialmente sombreado, o que não acontece na monocultura, porque a planta ela estressa muito. Então ocorre a bienalidade. Um ano o café produz mais, outro ano o café produz menos. Então, em sistemas sombreados, essa safra ela acaba que é mais homogênea, por conta que a planta tem um estresse reduzido por conta do sombreamento parcial das árvores. Então, a agroecologia ela é um campo científico que busca estudar diferentes formas de agriculturas e desenvolver conceitos e práticas em seus aspectos estruturais e funcionais, para gerar diretrizes mais sustentáveis. E dentre esses modelos de agricultura, tanto para a produção de café ou para outras culturas, a gente tem o destaque da agricultura orgânica, que visa a não utilização de defensivos agrícolas, nem adubos minerais. A gente vai ter a agricultura biodinâmica, que tem um calendário próprio, se baseando no calendário astrológico e que faz o uso de preparados biodinâmicos e busca entender as fases da lua, época de poda, época de plantio, de colheita,
que isso interfere para a qualidade dos alimentos. A gente tem também a agricultura biológica, que visa alimentos de qualidade superior, com técnicas mais sustentáveis, privilegiando os recursos locais, sem trazer muito insumo de fora. A gente tem também a agricultura natural, que ela utiliza de técnicas alternativas, buscando resgatar a pureza do solo e dos alimentos, e ela foi desenvolvida por Mokichi Okada. A biodinâmica, ela foi por Rudolf Steiner. A orgânica e a biológica, nesse momento eu não sei referenciar quem foram as pessoas que idealizaram. Para aumentar a sustentabilidade no sistema de manejo de café, é necessário reduzir a dependência de insumos externos, porque seja adubo ou seja defensivo, eles são sais. E todo sal, ele vai interferir no pH do solo, e isso vai interferir na diversidade que tem de micro-organismo, podendo levar à redução dessa diversidade no solo. Então, o uso racional desses bens naturais, incluindo as sinergias entre a biodiversidade e a energia associada, é ela que vai trazer de volta o bom desenvolvimento dos micro-organismos nesse solo, sejam bactérias, fungos, microfísicos e outros. Os FMAs, eles promovem melhorias em atributos químicos, físicos e biológicos do solo. Ou seja, isso vai trazer uma fertilidade maior para todas as plantas que se utilizam dessa área. Isso vai recorrer posteriormente para os animais que também utilizam essa área, porque vai ter alimentos de melhor qualidade. E isso para o café a longo prazo também é muito interessante, porque o café é uma planta de ciclo longo, ela não é uma planta de ciclo curto. E aí tem cafezais aí que duram mais de 100 anos. Então, um solo de boa qualidade vai proporcionar melhores colheitas. E de acordo com Souza, a gente também tem a adubação verde, e ela pode ser adotada nos plantios de cafés. E o que ela vai promover? O café ele é altamente dependente da disponibilidade de nitrogênio, porque ele é muito importante para o crescimento, né, do café, principalmente no estágio inicial. E ele vai estar promovendo a ciclagem de nutrientes e atividade microbiana. Ele vai melhorar a qualidade do solo, porque ele vai estar lançando raiz. Essas raízes depois vão fazer bioporos, depois que essa planta for cortada. Isso vai auxiliar também na alimentação animal, se for do intuito dessa pessoa, desse agricultor, e vai favorecer a produtividade do cafeeiro, além de ter também uma outra cobertura após o corte para deixar no solo e cobrir esse solo. Então, a gente tem que a fixação biológica de nitrogênio ela é desempenhada por grupos de bactérias capazes de captar o nitrogênio atmosférico e transformar em formas orgânicas, que as plantas não fariam sozinhas. Então, esses nódulos que vocês conseguem ver na foto ao lado, eles são rizóbios que estão alocados na raiz de plantas, principalmente das leguminosas, mas também acontece em outras espécies, só que em menor proporção. E eles auxiliam nessa captação de nitrogênio para que a planta possa utilizar. E então essas plantas de leguminosas, elas também aumentam a quantidade de inóculos de FMAs, o que resulta em benefícios para o agroecossistema. E, por exemplo, em consórcios de crotalária ou feijão de porco com café, a gente tem um aumento dos esporos de FMA. E isso é muito importante, porque o café, a gente já falou que ele é muito dependente dessas ligações, dessas simbioses, né? Então, isso vai influenciar para que ele possa ser uma planta mais saudável, mais forte, conseguir absorver mais nutrientes e trazer um café de melhor qualidade. Então, a gente tem modelos também de cafés em sistemas agroflorestais. Esses modelos são mais sustentáveis pelo uso de terra, que possibilita obter diferentes produtos em uma mesma área. Você pode plantar mamão, eucalipto, você pode pensar em espécies florestais para longo prazo, o peroba rosa, o jequitibá, o mogno africano, que seja, que vai ser mais rápido, mas você vai conseguir utilizar da mesma área e produzir diversos produtos, além de poder retirar um café de qualidade, que é o que as pesquisas vêm comprovando. Então, a diversificação ela pode reduzir os custos de produção e aumentar a renda do agricultor.
E isso contribui para a preservação também da biodiversidade e serviços ecossistêmicos de grupos funcionais de micro-organismos. A gente tem exemplos nesse capítulo de que a inoculação de FMA em cafeeiro ela pode favorecer a produção de biomassa e crescimento de mudas, como eu já tinha falado, aumento da absorção de fósforo, isso foi comprovado por equipamentos utilizados nas folhas dos cafeeiros, possibilita também o cultivo de café em regiões que não são tão atrativas para o café, mas que enfrentam problemas com salinidade ou contaminação por metais pesados. Isso acaba que favorece que esse café possa ser cultivado por conta da inoculação de FMA. A gente tem também a inoculação de Gigaspora margarita, que é um tipo de FMA que resultou na maior produção de matéria seca, 7,4 vezes mais, aumentando também a concentração de potássio e fósforo na parte aérea, 140 dias depois da inoculação. A gente tem também a inoculação com gramos claro, com Gigaspora margarita, que é muito utilizado, a espécie, e espécies indígenas, que são espécies que já existem nesse solo onde pode ser plantado café, e isso favoreceu o crescimento de mudas e também o aumento da sobrevivência após o transplantio, ou seja, isso é uma técnica que pode facilitar para que ocorra menos perda de mudas em campo. Isso evita gasto excessivo do produtor em depois fazer o replantio e também vai fazer com que a lavoura chegue no mesmo estágio de maturação e de produtividade. E teve outro estudo comprovando que a produtividade e o desenvolvimento de plantas de cafés, depois de 6 anos de inoculação de micro-organismos, ela teve aumento na altura, formação de copo e diâmetro do caule. Isso tudo foi intensificado por conta dessa inoculação dos micro-organismos arbusculares. Então, os efeitos na lavoura, eles podem variar conforme a interação das espécies de fungos que no local já existiam, ou do mix que pode ser utilizado, da espécie vegetal, porque o café tem várias espécies, conilon, arábica, e dentre esses outras variedades, e também o ambiente, o tipo de solo, a quantidade de radiação solar que ele recebe, se é muito inclinado ou não, a profundidade desse solo também. A ocorrência de diferentes gêneros e espécies de FMAs no solo e nas raízes do cafeeiro, elas também variam dependendo de fatores como as condições edafoclimáticas e as práticas culturais, pela calagem, pelo consórcio com leguminosas, se for monocultivo ou não. Isso tudo vai alterar as características físicas, químicas e biológicas do solo. E também vai influenciar na abundância e diversidade dos FMAs. A concentração de fósforo ela vai afetar a dependência da micorriza na planta e a efetividade simbiótica. O que é isso? Quando você tem um solo e está sendo feita uma adubação fosfatada muito alta, as micorrizas não vão se desenvolver com total plenitude. Então, ela precisa de um solo com menos disponibilidade química de fósforo para que ela possa se desenvolver bem e possa, sim, colonizar melhor a planta e fazer esse aporte, né, de solubilizar esse fosfato do meio e passar para a planta. Então, isso também é uma economia para o produtor, porque ele vai utilizar de menos fósforo no meio de cultivo dele, seja café ou outra cultura. E essa disponibilidade de fósforo ela vai variar de acordo com as espécies. Nem todas as espécies suportam muita quantidade de fósforo no solo e tem outras que suportam menos. Então, isso também já foi estudado e a gente consegue comprar hoje um tipo de FMA que eu sei que já está sendo vendido no mercado, que é o Rutela. Então, ele tem sido pesquisado pela Universidade lá do Rio Grande do Sul e tem dado bons resultados. Os sistemas de cultivo, eles provocam alterações nas populações de FMAs quando comparados com o ambiente de mata nativa e diminui a diversidade. Só que essa diversidade dos sistemas agroflorestais, ela é maior do que os monocultivos. Isso porque a diversidade de plantas elas vão alterar a composição e a abundância e a diversidade desses micro-organismos.
E as plantas, elas fazem a liberação de exudatos. E isso favorece o recrutamento de micro-organismos benéficos. E a planta vai liberar exudatos diferentes de acordo com os tipos de micro-organismos que ela quer atrair, de acordo com os micro e macronutrientes que ela está precisando naquele momento. Então, a gente tem que a diversidade micorríza do café em SAF, ela é maior quando comparada com outros sistemas. O monocultivo por longos anos pode reduzir a riqueza de micro-organismos do solo. E análises moleculares mostraram que o sistema de manejo agroecológico mantém maior diversidade de FMA no solo, sendo inclusive semelhante à diversidade da mata natural. Por quê? Por que o sistema agroecológico tem mais diversidade de FMAs? Porque ele tem maior quantidade de raízes em diferentes profundidades. Então, isso vai proporcionar que essas populações consigam se manter, se desenvolver e se multiplicar. E a abundância e diversidade de FMAs, elas são maiores em sistemas florestais que utilizam árvores de sombra, porque esses micro-organismos eles precisam de um ambiente propício para eles sobreviverem, se manterem e reproduzirem e colonizarem as raízes, estarem em simbiose. A localidade e o período de amostragem é afetada também pelas estações, seja verão, inverno, outono, latitude, longitude, e a hora que esses micro-organismos vão estar em fase reprodutiva ou não, isso também vai variar com a disponibilidade de chuva ou seca nessas áreas. Então, a gente já falou que as práticas menos intensivas no cultivo do café, elas são benéficas para os micro-organismos. E a gente pode ter os consórcios com outras culturas alimentícias, adubação verde, sistemas agroflorestais com espécies perenes ou de serviço. Espécies de serviço são árvores ou outras culturas herbáceas que são plantadas para serem podadas, e esse material vai servir de cobertura de solo e também o manejo de insumos. Isso vai favorecer essa diversidade de micro-organismos. Essa interação de micro-organismos com as plantas vai ajudar na tolerância aos estresses biótico-abióticos, como eu já falei, e isso também vai ajudar na diminuição do uso de agrotóxicos, que prejudicam a saúde humana e a qualidade ambiental. Então, finalizando, a simbiose mutualística de raízes do cafeeiro com os FMAs, elas favorecem a sanidade da planta, aumentam a eficiência de absorção de nutrientes e promovem as melhorias na qualidade do solo. Os sistemas de manejo menos intensivos, baseados na adubação verde e sistemas agroflorestais, favorecem a diversidade de FMAs nos cultivos de cafeeiro e contribuem para o aumento da sustentabilidade da cafeicultura, devido à diminuição de perdas e o aumento das sinergias entre os componentes dos agroecossistemas. Então, utilizar dessas tecnologias que a natureza já vem lidando há milênios, isso é muito importante, tanto para a gente, tanto para as plantas. Isso vai trazer menores gastos e maiores retornos financeiros. É assim que os estudos vêm indicando. Então, queria agradecer a todo mundo pela atenção. Essa foto aí no sistema agroflorestal com foco em café especial do casal que é amigo nosso, lá em Carangola, região quente, mas deu um café muito bom esse ano, primeira colheita. E obrigada a todos aí pela atenção.